a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos permita algumas reflexões. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito atual aí, né? Que nós temos conversado muito, as casas têm falado muito, até porque a sociedade tem se movimentado muito sobre ele, um pouquinho de preconceito. Mas antes de falarmos de preconceito, vamos contar uma historinha. Uma história que relata um acontecimento muito importante de Jesus, e depois a gente vai comentar um pouquinho mais o que é que tem a ver isso tudo com preconceito. Bom, antes da historinha, vamos situar esse acontecimento. Se a gente olhar o mapa mundi e localizarmos lá Israel, nós vamos dizer que Israel, na época de Jesus, estava dividido em duas partes. Uma parte de baixo, do meio para baixo, Israel, a Judéia, e do meio para cima, a Galileia. Mas entre os dois, tinha uma faixa ali central, chamada de Samaria. Por que Samaria? Né? Porque Samaria vem da palavra vigia. Por quê? Muito tempo antes, todo aquele território judeu, muito tempo antes de Jesus, 400, 500 anos antes, frutos de guerras, dissensões, etc., aquela região foi dominada. E um domínio, o dominador da região, entrou em conflito com os judeus. E ali ele queria criar uma nova sociedade. Então, como era um povo heterogêneo e não judeu puro, criou ali uma dissensão. Eles não suportavam os judeus e nem os judeus suportavam eles, aqueles que moravam na Samaria. Ali começava uma questão de preconceito, uma questão importante em relação ao preconceito. Muito bem. Nessa região da Samaria, então, que não se dava com o pessoal da Judéia, nessa região ali existia um poço. E ali moravam só os samaritanos, né? Que moravam lá, os samaritanos eram os povos, aquelas pessoas que moravam na Samaria. E ali tinha um poço de água, que teria sido construído por Jacó, o patriarca dos judeus. E ali, aquele poço, ele era venerado, segundo os samaritanos que ali moravam. Aquele poço tinha ali um poder de captação de pessoas. As pessoas achavam que ali, aquela água era uma água maravilhosa. Ele teria dado de beber para José, o filho dele, para os rebanhos da época. Aquele poço era um poço que os samaritanos adoravam, aquele poço. Muito bem. Situada a história. Vamos contar agora por que nós estamos contando tudo isso. Jesus estava com os apóstolos na parte sul, que na época nós conhecemos Israel, hoje conhecido como Judéia. E ele ouviu falar que os fariseus, que estavam na Galileia, na parte norte, distante, do outro lado do país, que os fariseus teriam dito que eles ouviram falar que Jesus estava batizando. E Jesus pensou com eles: mas eu não batizo ninguém. Quem batiza é meu primo, E os meus apóstolos, né, aqueles que estão comigo, os meus discípulos, eles também, mas eu mesmo não batizo ninguém. Então Jesus resolveu ir ver o que estava acontecendo. Então, ele saiu do sul e foi até o norte. Mas obrigatoriamente ele tinha que passar pela Samaria, por aquela região. Obrigatoriamente tinha que passar por ali. Então ele pega os discípulos e vão caminhando. Vocês imaginam a distância, né? Só entre Jerusalém, que é a capital hoje, né, até Samaria, tinha 65 quilômetros de distância. Imagina caminhar aquilo a pé, né? Como se a gente fosse daqui em Santos e mais um pouquinho a pé. Bom, ao chegar lá naquela região, na Samaria, Jesus diz para os discípulos: olha, vamos comprar alguma coisa para a gente comer e depois vocês voltam, eu vou sentar aqui um pouco na beira do poço, daquele poço. E Jesus fica ali sentado na beira daquele poço. Veio uma senhora, não perguntem o nome, porque nenhum autor até hoje soube o nome dessa senhora. Veio uma senhora, olha para Jesus sentado, e ela vai buscar água no poço. Isso era meio-dia, por volta de meio-dia. Jesus olha para aquela senhora e diz assim: eu vim aqui buscar água para matar minha sede. Jesus diz assim para ela: dá um pouco de água para mim. Mas Jesus sabia tudo o que ia acontecer, o diálogo que ia se passar dali para frente.
Por isso que ele provocou. Disse assim, dá um pouco de água para mim. E ela, sabendo que aquele homem não era dali, porque jamais um homem dali pediria água para ela, e já a gente vai entender porquê, daqui a pouco eu conto porquê. Jamais algum homem dali pediria água para ela. Ela diz assim para ele, como é que você, um judeu, ela não sabia que era Jesus, como é que você, um judeu, ousa pedir água para mim, uma samaritana? Eles não se davam, os judeus e os samaritanos não se davam. E Jesus olha para ela e diz assim, olha, esta água que está aí, que você vai pegar, né, ela vai resolver o teu problema de sede. Mas se você soubesse quem está te pedindo a água que eu posso te dar, ela não vai deixar você com sede nunca mais. A água viva, esta é que eu posso te dar. E a mulher não entendeu o que era água viva, pensou que era aquela água viva que fica no mar. Disse assim para ele, mas a água viva está lá no fundo do poço, como é que você vai pegar a água viva? E Jesus disse assim para ela, a água que eu te dou, ela vai te descedentar para o resto da sua vida. É a água da eternidade, da felicidade. Esta é a água viva. E ela diz assim para ele, mas você fala de um jeito como se você fosse um profeta, né? Você é diferente. Só mesmo quem vem lá do lado de Deus é que pode fazer um negócio desse. Aí Jesus disse assim para ela, pois é, vai e conta para o teu marido o que aconteceu. Essa mulher então olha para Jesus e diz assim, tá aí, ó, eu não tenho marido, você errou. E Jesus disse assim para ela, não, você tem razão, você não tem marido mesmo, você já teve 5 maridos, e agora o que está com você não é o seu marido de verdade. Ela ficou espantada, ela falou, como é que você sabe tudo isso? Você realmente, você é o profeta. Eu não tenho dúvida, você é o profeta. Você é mesmo o profeta. E Jesus diz assim para ela, está vendo? Ela disse assim, mas então, espera um pouquinho, se você é o profeta, você eu sei que está para vir um Messias. Será que ele já chegou? Jesus olha para ela e diz assim, eu que te falo, sou esse Messias. Então a mulher sai para chamar, para contar o que tinha acontecido com ela. Aí, o que acontece? Os discípulos chegam com a comida, olham para Jesus e dizem assim, come, mestre, está aqui. Primeiro eles viram ele conversando com aquela mulher, acharam estranho. Como é que o mestre está conversando com aquela mulher? Não dá para entender o que está acontecendo ali. Jamais ele conversaria com aquela mulher. O que ele está conversando com aquela mulher? Bom, mestre, come. Jesus disse assim, o meu alimento é eterno. O meu alimento é fazer a obra do meu Pai. É ajudar na construção da obra do meu Pai. E aí chega de volta a mulher com algumas pessoas lá na região dela para conversar com Jesus, porque a mulher chegou lá no vilarejo e disse assim, olha, eu tenho um rapaz lá que sabe toda a minha vida, me contou todinho da minha vida, sabe tudo de mim. Ele é profeta, ele é o Cristo. E todo mundo queria ver o Cristo, porque eles sabiam que tinha chegado o Messias, mas não sabia quem era, porque eles não tinham visto Jesus. E eles vão lá e conversam com Jesus. E eles acreditam em Jesus e dizem assim, muitos deles, olha mulher, nós acreditamos porque você nos contou o que aconteceu. E outros dizem assim, eu acredito porque ele nos contou o que aconteceu. E Jesus então olha para os apóstolos e diz assim, muito bem, agora vocês querem comer. Então levantem as suas cabeças, olhem os campos, todos floridos, vão lá e colham, porque tudo está semeado, é só colher. Essa pequena história que o apóstolo João nos relata maravilhosamente bem no seu capítulo 4, quem depois quiser se aprofundar, é muito bonito, tem mais detalhes na história, né? Que aqui não vamos ficar só contando, lendo lá a passagem. Essa história tem muitos aspectos interessantes. Primeiro aspecto, esta mulher, né? Ela não tem nome. Nenhum dos autores, dos historiadores, nem os próprios apóstolos
Nem os evangelistas disseram o nome da mulher, porque não interessava. O que estava acontecendo ali? Ela estava com preconceito sobre Jesus, porque ele era judeu, e ela não era, ela era samaritana, e não se davam bem. Então ali começava um preconceito. Então é a primeira pergunta, né? Será que nós, nos nossos preconceitos individuais, será que nós somos capazes de oferecer água para alguém? Alguém que necessita? Água no sentido do apoio, a ajuda, a acolhida fraterna. Será que nós somos capazes de fazer isso? Com todos os nossos preconceitos? Aqueles preconceitos que estão aí enraizados em nós e que nós declaramos ele no dia a dia, né? Nós vimos agora, recentemente, como fruto daquele tema de redação do Enem, a confusão que deu no país inteiro, né? E o Enem só pediu para as pessoas refletirem sobre isso. Só isso. A intolerância religiosa. Será que nós estamos preparados para não termos um conceito pré-formatado sem conhecer? Então, naquele momento, aquela mulher, ela estava manifestando o seu preconceito. E Jesus derrubou o preconceito dela, mostrando que ele não tinha preconceito para com ela. Por quê? Porque ela tinha tido 5 maridos e vivia com um outro que não era marido dela. Alguns historiadores dizem assim, aquela mulher, ela era uma mulher da vida, que ela não se dava bem com qualquer um, passou por 5 homens e estava com um sexto. E naquele momento, se hoje isso ainda é complicado, naquele momento era muito mais complicado. Por que ela teria ido buscar água ao meio-dia? Porque naquela região, meio-dia, com muito calor. E as pessoas ficavam todas fechadas dentro de casa. Então era o momento que ela tinha de não se expor, de não ser hostilizada. Mais preconceito passando pelo dia a dia. Quando Jesus então diz para ela assim, se você tomar a minha água, você não vai ter sede nunca mais. Por quê? Porque ela, conhecendo aquele homem, aquele judeu, e se ela desse de beber para Jesus no cântaro, naquele apetrecho que ela tinha para pegar a água, Jesus, segundo a crença samaritana, estaria não mais puro. Por quê? Porque ele tinha bebido água no recipiente de uma mulher impura. E Jesus sabia disso, portanto ele não pegou água. Não queria ser hostilizado depois por ninguém. Não precisava disso, né? E sabia que também era um preconceito manifestado. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Quantos de nós, ao invés de estendermos a mão, nos distanciamos das pessoas com as quais nós temos algum tipo de preconceito? Ou seja, por raça, por cor, por ideologia religiosa, seja por qualquer que for o motivo. Quantos de nós deixamos de lado, nos afastamos, distanciamos das pessoas em função de um conceito pré-formatado que nós temos, sem conhecer profundamente? Nós mesmos, no Espiritismo, sofremos constantemente esse tipo de preconceito. Depois de mais de 200 anos, aí estamos ainda passando por isso, né? Que a gente quase 200 anos, o que a gente escuta, né? As pessoas, você é espírita, então olha, você tem parte com o demônio, coisa desse tipo, né? Então as pessoas não conhecem, não têm um conceito formado sobre aquilo. O não conhecimento gera um pré-conceito. Se tivesse um conceito formado, não teria um preconceito. E vai e rotula as pessoas. Vejam os apóstolos quando chegaram de volta com a comida e oferecendo a Jesus. O João nos conta isso, eles pensaram assim, mas como ele está conversando com essa mulher? Que eles estão conversando? Como é que pode? Um mestre conversando com uma mulher dessa daí, como é que pode um negócio desse? Preconceito, nítido, puro. E os apóstolos não eram pessoas comuns que depois se transformaram em seguidores de Jesus, discípulos, etc. Mas eram dotados dos mesmos defeitos, dos mesmos vícios que nós temos hoje. Quando a mulher, Jesus diz a ela, de fato você não tem um marido, você já teve 5. E agora o que está com você não é o seu marido. Ele derrubou toda a argumentação que ela poderia ter com ele com relação a preconceito.
Está vendo? Eu sou tão pecadora, entre aspas, quanto ele. E ela ficou estarrecida com aquela revelação. Como é que ele sabe isso? Né? Jesus mostrou para ela que não tinha absolutamente nada demais. Ela ter tido 5 maridos, estava com o 6º, não tinha nada demais. E vai além o diálogo. Vai além quando ela diz assim: mas nesse poço aqui, que foi adorado pelo pai Jacó, o Senhor está querendo beber água dele, mas o Senhor vem lá, né, da Judéia. O Senhor vem da Judéia, o Senhor tem um templo lá. E Jesus diz assim: pois é, mas eu digo para você que vai chegar o momento em que as pessoas não precisarão mais do templo, do poço, para fazer adoração a Deus. Deus vai ser orado em espírito e em verdade. Vamos entender melhor isso, né? Quando Jesus falava para ela adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é estarmos ligados a Ele. Lembrarmos é a nossa fé. A fé é isso, a crença em algo superior. É isso que nos faz melhorar nas nossas dores físicas, nas nossas dores mentais, nas nossas dores sociais, nas nossas dores morais, nas nossas dores do dia a dia. E adorar a Deus em espírito, né? E em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? Viver de uma maneira reformada. A verdade, que é um conceito muito amplo na filosofia, né? Não dá nem para discutir isso. A gente diz, mas a verdade é a sua conduta moral reformada, melhorada. Esta é a verdade. Até que ponto você tem uma conduta diferente? Até que ponto os seus pensamentos são bons? Até que ponto você está com um sentimento bom? O sentimento é algo lá de dentro, do seu interior, que ninguém sabe dizer o que está lá dentro. Só você. Você não consegue dizer qual é o seu sentimento. Você não consegue quantificá-lo. Existem várias correntes que tentam até quantificar, numa escala de 1 a 5, quanto você está sentindo, etc. Mas isso tudo é uma medida quantificativa. O sentimento é seu, só você sabe. Então, até que ponto você tem um sentimento nobre, reformado, renovado em relação aos outros, que é como Deus quer ser servido, em verdade. Então você precisa estar com um sentimento puro, um sentimento bom. Esse sentimento bom é que vai tocar a sua vida, vai fazer você se modificar, vai fazer você ser uma outra pessoa, vai fazer você estar num outro estágio. Quando Jesus disse para todas as pessoas que vieram vê-lo, né, ali, porque eles não sabiam, tinham ouvido falar que tinha um homem fazendo algumas coisas, alguns milagres, né? Tinha um homem aprontando algumas coisas diferentes por lá, mas eles não conheciam, não tinham visto Jesus ainda. Quando Jesus os recepciona a todos, quando ele conversa com eles e diz a eles o que estava acontecendo, mostra-se como uma pessoa sem preconceito, porque ele era um judeu que estava na Samaria. Aquilo para eles foi o máximo. Jamais eles conversariam entre si numa condição normal, mas era Jesus que estava lá. Era alguém desprovido de preconceito. E quando esses aí, então, aqueles que vieram junto com a mulher, viram tudo o que tinha acontecido, eles ficaram também estarrecidos e disseram: nós acreditamos, porque você nos disse o que aconteceu e ele está nos contando o que aconteceu. E a gente diz assim: será que a gente precisa sempre encontrar Jesus na frente da gente? Para a gente acreditar, para a gente confiar no seu ensinamento maior? Será que é preciso ver Jesus na frente? Como algumas crenças religiosas, algumas crenças co-irmãs cristãs dizem assim: eu aceitei Deus, eu aceitei Jesus, Jesus entrou dentro de mim, Jesus conversou comigo, eu conversei com Deus, Deus me falou, não sei o quê. Mas será que é preciso a gente olhar e ver Jesus? Será que a gente precisa disso? Será que a gente não pode senti-lo? Se o nosso sentimento está purificado, está renovado, nós estaremos ligados a Ele. Ele não nos desamparará.
estará conosco o tempo inteiro. E aí nós estaremos também em ligação com o Pai, com Deus. Porque Ele é o Filho dileto de Deus e que veio trazer a sua obra como Espírito construtor de mundos, construiu o nosso. E até que ponto nós estamos preparados para isso? Até que ponto a gente confia de verdade e nós não desconfiamos? Quando Jesus diz assim para os apóstolos, ó, vamos para a colheita agora, vamos lá, vamos colher. Colha lá, vamos lá colher. Né? A semeadura está feita, vamos lá, ceife. Essa é a palavra que ele usava. Ceife, faz a ceifa. Colham tudo o que vocês tiverem lá. A semeadura está feita. Aí a gente diz assim, há quanto tempo? Há quanto tempo foi escrito o Evangelho de Jesus pelos apóstolos? 2000 anos. Pois é. Será que a semeadura foi feita? 2000 anos foi semeado. Será que nós estamos preparados para essa realidade? Para que agora possa haver a colheita, o bem colher, os frutos disso em nós, mostrados para nós mesmos, das nossas relações que nós estamos tendo? Ou será que alguém precisa dizer para a gente, vai lá, colhe agora que chegou a hora de colher? Né? Esse é o convite que fica nessa mensagem de hoje, além dos outros, né? Para a gente aprender também que é preciso colher. Que a colheita, o campo da colheita é a nossa vida. Nós precisamos renová-la. Nós temos que adubar todos os dias. Jesus dizia assim para eles, levantem, olhem para os campos, estão todos semeados. Né? O campo está semeado, está aberto, está prontinho. Os frutos estão lá plantados, as árvores estão plantadas. Quando é que nós, cada um de nós, vai colher? Quando nós estivermos com a ferramenta na mão. A ferramenta da mão para a gente colher é a felicidade. A gente só vai ter isso, só vamos conseguir colher esse fruto quando o nosso sentimento for puro. Que aí a ferramenta vai colher isso e vai dar um sabor especial na nossa vida. Mas como conseguir isso se a gente sofre, se nós temos dores? A dor moral, a dor física, a dor social. Como conseguir isso se as dores estão na nossa vida, fazem parte da nossa vida? Principalmente no momento de tanta perturbação como a gente vive. O mundo inteiro, o planeta está doente, a gente fala isso, o planeta sofre uma doença dramática. Como conseguir isso? Não há outro caminho. O caminho é um só. Jesus dizia para os apóstolos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é esse, é o caminho cristão. São as normas cristãs, são as regras cristãs, são aquelas normas de conduta que aprendemos com Jesus, que vão fazer com que a gente tenha a felicidade nas mãos. Mas a felicidade é relativa, o planeta não está bem, a gente também não poderia estar bem o tempo inteiro. Ninguém conseguiria ficar bem o tempo inteiro vendo outras pessoas sofrendo. Mas nós podemos fazer a nossa parte. De que maneira fazer a nossa parte? Nas nossas mentalizações, nas nossas orações, nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, nas nossas obras, no nosso trabalho físico, mental, material, como nós quisermos chamá-lo. Porque pensar, orar é um trabalho, é uma ocupação útil, isso é um trabalho. Então fica para nós esse desejo de fazer alguma coisa melhor. Agora, quem se beneficia disso? Quem vai se beneficiar disso? Todos nós. Quanto tempo aquela mulher que chegou no poço para conversar com Jesus, quanto tempo ela sofreu? Quanto tempo ela passou sofrendo, esperando um acontecimento extraordinário na sua vida, sofrendo preconceitos de toda a cidade, que era na região de Samaria, tinha várias cidades. Essa cidade se chamava Sica. Quanto tempo essa mulher ficou lá, na cidade onde ela vivia, sofrendo, passando pelas dificuldades, querendo ser melhor e não conseguia em função dos preconceitos. Precisou encontrar Jesus, precisou estar do lado de Jesus, precisou estar ali passando, vivenciando uma situação diferente para poder se modificar. E ela aprendeu, porque a hora que ele falou para ela, você não tem realmente 5 maridos, marido, você já teve 5, e o que está com você não é o seu marido. Ele falou, pô, essa é verdade, ele sabe o que está falando, e não teve preconceito comigo, não me deixou todo aqui, não mandou embora, ficou comigo. É assim que nós devemos agir na nossa vida, de uma maneira pura, despretensiosa, sem os preconceitos que nos acorrentam, não nos deixam ir para frente.
Que essa passagem de Jesus, a mulher samaritana, possa estar sempre na nossa mente quando a gente lembrar dos acontecimentos que acontecem ao nosso redor, né? E lembrar que uma ferramenta importante é tirar o preconceito de nós, estarmos bem com o sentimento purificado, porque Jesus, qualquer outro judeu ali, não se expressaria como Jesus se expressou. E Jesus, em momento algum, mostrou seu preconceito com ela. Muito pelo contrário, a acolheu. Porque quando ele diz, vai, conta para o teu marido e volta, eu vou te acolher sempre. Os enfermos, a acolhida dos enfermos. O enfermo social, o enfermo da dor da mente. Que a gente possa então refletir, pensar um pouco sobre isso e tirar da nossa vida o preconceito, melhorar o nosso sentimento, para que a gente possa colher os frutos dentro de nós, que eles estão aí. Estão dentro de nós, as coisas boas que nós temos nas nossas vidas, as nossas virtudes, que estão todas à nossa disposição. E às vezes a gente vai deixando de lado, e o preconceito faz com que a gente esqueça o quanto é importante ter a virtude adiante, para que a felicidade possa estar presente. Ela é relativa, não vai estar 100% do tempo conosco, mas vai nos ajudar muito. Que Jesus nos ilumine e nos permita bastante refletir sobre isso.